Ao nos alimentarmos, o intestino quebra os carboidratos que ingerimos em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina. A insulina é essencial porque nossas células não conseguem utilizar a glicose de forma direta. É necessário que a insulina se conecte às células e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permitam a entrada da glicose. Quem tem diabetes tipo 2 pode até produzir insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada. Então a glicose não consegue penetrar a célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina e da mesma forma o processo não acontece. A glicose que fica circulando na corrente sanguínea pode causar uma série de problemas: infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal e outros. Se você tem diabetes, siga a orientação médica. É possível levar vida normal com a doença. Insulina transforma a glicose em gordura. Insulina transforma a glicose em gordura. Então, por exemplo, quem tem diabetes, você já deve ter visto, aplicando insulina para abaixar o nível de glicose do sangue. Essa glicose ela não vai evaporar, não vai desaparecer. Essa glicose está sendo transformada em gordura, está sendo armazenada. É isso que a insulina faz, em curtas palavras. Muito bem, então agora você vai aprender o motivo da gente falar que essa ideia de fechar a boca e fazer exercício é um conselho totalmente furado. Vamos lá. Imagina uma pessoa que está em boa forma. Então, para simplificar o nosso cálculo, imagina uma pessoa saudável que come alimentos que totalizam 2.000 calorias diárias. Durante esse período, ela vai queimar 2.000 calorias diárias também. Ou seja, uma pessoa que está em equilíbrio energético. Ela come a mesma quantidade que ela queima, ela gasta. Portanto, ela não está num processo de obesidade, ela está bem. Entretanto, para fins didáticos, vamos fazer um exercício de imaginação, conto com a sua criatividade. Imagina um fantasminha invisível te perseguindo todo dia com uma seringa com insulina, te injetando insulina todo dia sem você perceber. Então você vai ter picos de insulina todo dia. Lembrando, nosso curso Emagrecimento Nato Good, o que a gente está fazendo aqui? A gente está querendo te ensinar a raciocinar por conta própria para você fazer a sua reeducação alimentar, para você emagrecer de forma saudável. Então eu pergunto para você, imagine qual que vai ser o resultado desse cenário que a gente está imaginando, de um fantasminha te injetando com insulina todos os dias. Que resultado que você acha que você vai ter com esses picos de insulina? Usa as informações que você já aprendeu até aqui nesse vídeo. Usa as informações que você anotou no seu caderno. No seu caderno você escreveu: insulina transforma glicose em gordura. Se esse fantasminha está sempre te injetando mais insulina do que você precisa, ao longo do dia, o que vai acontecer? Você vai ter os picos de insulina, essa insulina vai transformar uma parte da glicose, resultado das suas refeições, que está na sua corrente sanguínea, em gordura. Então, daquelas 2.000 calorias que a gente obteve nas refeições do dia, vamos supor que 500 calorias acabaram sendo estocadas, transformadas em gordura. O que vai acontecer então, hein? Vão sobrar apenas 1.500 calorias para as minhas atividades do dia. Só que aquele corpo, ele precisa de 2.000 calorias por dia. Lembra do enunciado do nosso exercício? Para cuidar do meu metabolismo basal, para as minhas atividades essenciais, para o meu batimento cardíaco, para eu respirar, para eu caminhar, para conversar, para as minhas atividades normais, no meu enunciado eu preciso de 2.000 calorias todo dia. Por isso que antes eu comia aquela quantidade de comida, que aquela quantidade de comida me dava 2.000 calorias. É isso que me deixava em equilíbrio energético. Nessa situação, que está sendo induzida com uma quantidade muito grande de insulina sendo injetada, eu vou ficar com uma falta de energia.
Porque meu corpo precisa de 2.000 calorias diárias, só que eu tenho 1.500 calorias disponíveis. Porque essa diferença que está faltando agora, essas 500 calorias, elas foram capturadas e foram convertidas em gordura. Aí você vai se lembrar das aulas de biologia da escola, falar, calma, peraí. Eu aprendi na escola que a gordura, o nosso tecido adiposo, tem aquele controle térmico, ajuda contra choques, físicos, e também é uma importante reserva de energia. Então, se eu estoquei a glicose na forma de lipídios, não tem problema, porque quando eu preciso, eu uso aquela energia que está armazenada. Não necessariamente. Uma coisa que a insulina também faz, ela reduz a via metabólica da lipólise. Lipólise é uma palavrinha que tem 2 radicais, lipo, que é gordura, e lise, quebra. Lipólise, quebra de gordura. Então, quando ela dificulta a lipólise, a insulina está basicamente dizendo para o corpo, não, essa gordura que está aí, não é para usá-la não, deixa ela estocada. Altos níveis de insulina no sangue dificultam a lipólise, dificultam a gente a queimar aquela gordura, dificultam a gente usar aquela gordura como energia. Tudo bem, beleza. Então essa aqui é a teoria que a gente precisava até agora. Agora vamos falar da prática. Como é que eu me sinto numa situação dessas? Numa situação dessas, eu fico cansado. Eu não tenho disposição para fazer exercício. E, obviamente, eu fico com muita fome, uma fome incontrolável. Eu tenho vontade de ficar toda hora beliscando alguma comidinha, fico com desejos. Eu abro a geladeira toda hora para pegar um docinho, alguma guloseima. Por quê? Porque antes eu comia as minhas 2.000 calorias diárias, que me davam 2.000 calorias de energia. Agora eu não tenho essas 2.000 calorias de energia disponíveis por causa das injeções de insulina, tenho apenas 1.500. Então eu tenho que comer mais para poder compensar aquela falta. Por que eu estou comendo mais? Porque 500 calorias a insulina roubou. Ela tirou do meu sangue, ela capturou aquela glicose e converteu em gordura. Eu não consegui aproveitar o potencial de energia daquela glicose. E a coisa vai ficar ainda pior. Se você está prestando atenção, você deve ter notado uma pequena falha no cálculo que eu estou apresentando. Daquelas 500 calorias que foram removidas, transformadas em gordura, em reserva, e eu comi 2.500 calorias, estou comendo 500 calorias a mais para poder compensar, lembra? Eu ainda tenho um nível muito alto de insulina, então essas 500 calorias que eu estou compensando, a insulina também vai pegar um pedacinho disso e vai de novo transformar em gordura. Ou seja, mesmo comendo mais, mesmo comendo 2.500 calorias, eu não vou ainda ter aquelas 2.000 calorias líquidas para utilizar. Digamos que eu com 2.500 calorias agora eu tenho 1.900 calorias. Ainda assim está faltando. Mesmo comendo mais, eu continuo com fome, continuo com moleza, com cansaço, passando mal. Por quê? Porque tem aquele fantasminha invisível toda hora me injetando com insulina. A resistência insulínica, ela advém do aumento da insulina. E o aumento da insulina advém do aumento de carboidratos. Então, se eu diminuir a ingestão de carboidratos, eu diminuo a necessidade de produzir insulina, verdade? Se eu diminuo a necessidade de produzir insulina, eu vou ter menos insulina. E tendo menos insulina, eu vou ter menos resistência insulínica. E tendo menos resistência insulínica, eu vou ter menos diabetes e eu vou ter menos obesidade. Então eu fui na causa. Então isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar diminuir a resistência insulínica, que é a causa primária de tudo isso. E quem mais aumenta a insulina é a glicose. Agora, de onde vem a glicose? Bom, a glicose, primeiro ela vem da sua dieta. Se você ingere muito carboidrato, ele que é quebrado, finalmente vai virar glicose. Todo carboidrato, o sonho do carboidrato é um dia virar glicose. O que você vai ser quando crescer? Glicose. Qual é a melhor abordagem para a resistência insulínica? Qual a melhor de tudo e não custa nada? Pelo contrário, você economiza dinheiro. Sabe qual é? Olha lá, jejum. Aliás, está na Bíblia, né? Tem inúmeras citações de jejum na Bíblia. É um dos melhores remédios disponíveis, não custa nada. Começa a fazer o intermitente e você vai ver os resultados na sua vida. É dramático.
é impressionante. Os resultados são surpreendentes para toda a sua saúde. Aí tá, ó, não tomar café da manhã ajuda a emagrecer. Trabalho feito aí em 2013, ó, um artigo que me convenceu. Está aí a fonte para você comprovar. Mais um, jejuar um dia por semana. Toda segunda-feira você jejua. Se você é diabético, vai fazer uma grande diferença. Enorme. Publicado aí, em 2012, no American Journal of Cardiology, que é o jornal de nós cardiologistas. Tá? Tratamento do diabetes pela Sociedade Canadense de Medicina, 1916. Olha lá o que eles estão propondo. Jejum intermitente, uma vez por semana, ficar sem comer. Olha só que impressionante. Isso foi publicado em 1916. Rodou, chegou no mesmo lugar. Tem nada de novo nesse planeta. Tem nada de novo na face da Terra aí. Nós estamos voltando a 1916, onde a Sociedade Canadense de Medicina já publicava. Está ali no Canadian Medical Association Journal. Está publicado lá, agosto de 1916. Então, olha só, eu tenho alimentação, aumenta carboidratos, está com vermelho à esquerda. Aumenta a insulina, que armazena a glicose no fígado, faz o fígado gorduroso. Se eu faço o jejum à direita, eu diminuo a insulina e com isso eu queimo glicose, queimo a gordura e alivio o meu fígado. Você precisa comer de 3 em 3 horas. Esse é um dos mitos mais fortes que existe. E acredite, ele não tem base científica nenhuma para ser espalhado por aí. Sim, apesar desse mito ser espalhado aí por muita gente, inclusive profissionais da área, isso é fruto de pura incompetência. Não existe base científica nenhuma para se justificar espalhar esse mito por aí. Ao comer tão seguido, você continuamente estimula o hormônio insulina no sangue, nunca dando folga. E a insulina é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura. E quando ela está ativa no sangue, ela bloqueia completamente a queima de gordura. É fisiologia básica isso. Então comer de 3 em 3 horas não permite que seu corpo faça, por exemplo, a autofagia também naturalmente, que é um processo esse que renova e otimiza o nosso organismo e é fortemente associado com longevidade e rejuvenescimento. Ah, mas o metabolismo, você pode perguntar. Balela, você não precisa comer de 3 em 3 horas para manter seu metabolismo acelerado se você tem uma alimentação forte como estilo de vida, se uma alimentação correta baseada em alimentos de verdade. Na boa, tá cheio de gente por aí, canal de YouTube, até profissionais de jaleco com canal de YouTube, Instagram, falando baboseira sobre esse assunto, falando besteira sobre esse assunto, infelizmente não sabem o que dizem ou dizem coisas sem evidência. Esse tipo de informação é danosa às pessoas, porque muitas pessoas podem cair na falácia da autoridade, que é acreditar no diploma, acreditar no jaleco como sendo prova incontestável de que aquela pessoa é competente. Não é bem assim. Você é competente se você é competente, não se você tem um diploma, se você tem um jaleco. Agora, óbvio que tá cheio de profissionais competentes por aí, mas tome cuidado, porque quando a opinião vier sem evidência, abra os olhos, ok? Então tá cheio de gente falando coisa errada por aí e as pessoas tomam decisões na vida delas baseadas nas informações erradas. Por isso que todo mundo tá cada vez mais baixo no buraco do posto, ok? O buraco do posto. Nossa, essa foi boa. E é por isso que todo mundo tá cada vez mais baixo no fundo do poço. Agora sim, né? E alerta, opinião não é evidência científica. Então vamos para os fatos diretamente. Veja bem, em se tratando de alimentação, existem 3 macronutrientes e 3 macronutrientes só, ok? Carboidratos, proteínas e gorduras. Como a gente sabe, existem aminoácidos essenciais que nós precisamos ingerir, que vêm das proteínas, na verdade. Aí existem também ácidos graxos essenciais, que vêm das gorduras boas, mas não existem carboidratos essenciais. Veja, por exemplo, a 10ª edição desse livro-texto, Nutrição Moderna em Saúde e Doença, mostra claramente quais são os nutrientes essenciais à vida humana. Então você pode ver, a gente tem vitaminas, a gente tem minerais, a gente tem aminoácidos, como eu falei, ácidos graxos, mas adivinha o que não tem na lista? Não tem carboidratos. Não tem nenhum tipo de carboidrato. A gente sabe, isso é um mero fato. Se alguém falar pra você que você precisa de carboidratos, a pessoa está equivocada. Simples assim. É um
mero fato biológico, fisiológico, que o seu corpo não necessita de carboidratos para sobreviver e para se dar bem também. Então veja, esse é um fato incontestável. Veja, não é opinião, é um fato incontestável que o corpo humano não precisa de carboidratos. Agora, Rodrigo, isso significa que eu preciso eliminar então todos os carboidratos? Claro que não. Carboidratos não são necessariamente venenosos no nosso corpo. Não é porque a gente não precisa neles necessariamente que você precisa eliminá-los. Eu quero só te contar aqui qual que é a real sobre esse assunto para que você saiba os mares onde navegar. Aliás, se você gosta desse tipo de informação, eu tô aqui semanalmente compartilhando esse tipo de coisa baseada em evidência. Então siga esse canal aqui, já liga ali as notificações para você não ficar de fora dos novos vídeos. Outra pergunta lá, Rodrigo, mas e a glicose do sangue não é tão importante? Se a glicose cair, tem hipoglicemia? Claro, é muito importante, é essencial, é vital que a glicose no sangue fique bem controlada. E o nosso corpo sabe muito bem disso. Por quê? Porque ele consegue controlar isso sem a menor interferência sua. O corpo sabe o que faz. Através de processos como a gluconeogênese, o corpo consegue criar a pequena quantidade de glicose que ele necessita para funcionar. E isso é tão verdade que estudos mostram que até mesmo em jejuns muito longos, as pessoas não comendo absolutamente nada, a glicose no sangue fica sob controle. O corpo realmente sabe o que faz. Aliás, para você ter uma ideia de quão bom o corpo é em manter por si só os níveis de glicose no sangue, considere este estudo aqui que acompanhou 9 pessoas obesas por um jejum de, acredite, 2 meses. Eles nunca tiveram hipoglicemia e, aliás, os autores do estudo tentaram provocar hipoglicemia nessas pessoas depois do jejum, ou seja, 2 meses sem comer, depois do jejum, eles tentavam provocar a hipoglicemia. Como? Injetando insulina. Porque o papel da insulina é fazer o quê? Dar destino à glicose. Então você injeta insulina, você vai dar uma queda na glicose. E mesmo eles injetando insulina nesses pacientes que estavam sem comer 2 meses, adivinha? Não houve hipoglicemia, porque o corpo estava já protegido, o corpo estava se alimentando de corpos cetônicos e conseguiu equilibrar esse baque na glicose e manter todo mundo saudável. Ou seja, a moral da história aqui, pessoal, é que você não precisa comer pão, comer batata para não ter hipoglicemia. O teu corpo já sabe como segurar a glicose do sangue estável numa pessoa saudável. O mesmo que causa o diabetes estaria já iniciando as lesões cerebrais. A diferença é que o diabetes se manifesta logo e Alzheimer leva 30 anos. Mas o processo inflamatório é crônico sempre. É mesmo, a mesma coisa. Resistência insulínica.